João, eu agradeço você pelo convite, né? A todo mundo que está acompanhando, uma boa noite. Então, o João me apresentou aí, sou Antônio Jorge. Alguns me conhecem por Antônio, outros conhecem por Jorge, outros por Jorginho. Mas de uma maneira muito, né, próxima, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para conversar conosco aqui hoje. Então, como o João colocou, eu sou o fundador, né, atual diretor da empresa da MyFarm Agro, uma empresa de educação. E para nós é uma grande satisfação chegar na sexta-feira à noite aí, se ter 40, 50, daqui a pouco mais pessoas dispostas a ouvir um pouco sobre fertilidade, sobre adubação. Afinal de contas, né, a gente é muito sobre o que a gente compartilha. Desde o início da minha trajetória, a gente acompanha alguns profissionais. Eu sou da área eu brinco, né? A minha cachaça aí é a fisiologia, a nutrição, a fertilidade, que são os assuntos que me acompanham de longa data. E essa amizade com o João, né, ela surgiu ainda no início da MyFarm Agro, quando nós tínhamos poucos especialistas, mas tínhamos especialistas muito bons e que entenderam o motivo pelo qual, né, era importante levar conhecimento de qualidade para as pessoas. Então, de uma maneira bem transparente, a gente se orgulha de chegar aí ao final do quarto ano, né? Vamos falar assim, um quarto ano de atividade comercial, João, e ao longo de tantos produtos educacionais que a gente criou, hoje nós treinamos mais de 15 mil pessoas através do digital. Então, é um impacto muito grande na sociedade, na agricultura, né? Nem todos os alunos, obviamente, são de Farmflix ou de determinado curso, mas, assim, é uma leva muito grande de pessoas impactadas por conteúdo de qualidade, como o seu lá, que era a base de tudo e continua sendo, e inclusive é a pauta hoje do que nós vamos conversar. Obrigado, viu, João? Eu que agradeço, viu, Jorge? E antes de mais nada, não é só a questão do ensino como um todo, pensando na parte técnica, mas também social, né? Então, hoje, a Marfame Agro com certeza vem fazendo o papel dela aí perante a sociedade. Parabéns aí, viu, Jorge? Obrigado. E pessoal, vamos começando então aqui. Acho que todo mundo quer aproveitar bastante o tempo. O tempo de todo mundo é muito precioso. Uma sexta-feira à noite, né? Todo mundo quer tá tomando uma cerveja, mas ainda bem que o pessoal está interessado aí também em aprender. Jorge, eu tenho duas perguntas aqui que vieram da caixinha de perguntas de até com dois conhecidos. Um é o Lucas Sanders, um grande amigo que eu tenho em Unai. Ele perguntou aqui para mim, Jorge, e aí eu queria discutir contigo sobre a questão do octaborato, né? Segundo o Lucas aqui, o octaborato, 400 gramas por hectare de B, né, que significa ali 2,5 kg de octaborato, mas o Lexita seria o suficiente aí para a produtividade de soja, milho ou soja, no caso dele ali, feijão, né, no ano agrícola. Jorge, eu queria saber de você aí, depois eu vou complementar, o que você tem como experiência aí com o boro, o que você vem vendo aí sobre a questão desse trabalho aí feito com octaborato no mercado. Vamos lá. Então, João, eu sou bem suspeito para falar, porque desde quando eu cheguei no Mato Grosso, né, a gente sempre teve relacionado à área da fertilidade, ao uso dos nutrientes de maneira racional, né, e boro sempre foi, e que a gente sabe vai continuar sendo uma dor de cabeça. Então, o cara fala assim, eu preciso fazer boro todo ano, porque a gente tem visto que sim, exceto se você conseguir, de fato, aumentar os teores de matéria orgânica no seu solo. Isso é fato, né? Então, quer tentar reter um pouco mais ele, vai ter que fazer palhada. Só que fazer palhada no Cerrado é uma coisa, fazer palhada na região Centro-Sul é outra coisa, é outro mundo. O que eu vejo? Eu vejo o seguinte, octaborato, a nível de campo, tem que tomar muito cuidado da maneira que você vai fazer o uso dele, porque se for fazer via solo e colocar isso no manejo de dessecação pré-plantio, dependendo do ingrediente ativo herbicida que você vai usar junto, você pode ter problema por uma hidrólise alcalina. Então, eu tenho... essa é uma das brigas homéricas que eu tenho com o meu mestre, com o professor Witt, que, por exemplo, é uma pessoa que recomenda octaborato com glifosato. Mesmo colocando na ordem, colocando um redutor de carga. Colocando alguma coisa. E eu acho que o octaborato não rola.
O ácido bórico ele tem a sua desvantagem em relação à solubilidade, mas pelo menos a gente sabe que ele vai comprometer um pouco menos a aplicação de um herbicida. Mas no final das contas, não importa se é ácido bórico, se é octaborato, se é olexita muito, né? Porque a planta vai absorver sempre na forma de ácido bórico. Então pode ser um borato, pode ser o que for, um boro ligado a cálcio, um boro ligado a sódio. E o mais importante, no meu entendimento, é a gente buscar teores absolutos a nível de solo, entendeu? Então, historicamente, eu não sou a pessoa mais recomendada para falar, porque eu não tenho tantos dados quanto você, João, mas a gente sabe que os níveis de boro a nível Brasil, em 92, 95% eles são insuficientes, ou seja, ele não chega a 0,4, né? E se a gente quiser uma produtividade mais alta, talvez nós precisemos de teores em torno de 0,8, 1 ou até mais, dependendo da adubação do sistema que nós vamos fazer. E essa é a minha posição. Então, vai continuar tendo dor de cabeça pela dinâmica daquele elemento, exceto se você conseguir aumentar teores de matéria orgânica que possam, né, diminuir esse fator de perda, e você vai sempre buscar alguma coisa que se ajuste tecnicamente, operacional e economicamente. Na minha opinião, hoje, de maneira operacional e econômica, o ponto mais barato de boro acaba sendo a olexita. Mas nós sabemos que podem ter problemas de uniformidade, de balística, de remonte, e aí vão surgir alguns problemas. Essa é a minha opinião. Tá, beleza. Jorge, eu vou acrescentar aqui, pensando na pergunta do Sanders. Assim, eu acho que o primeiro ponto do boro, se existe um equívoco muito grande, eu sou dono de laboratório aqui em Sorriso, né? Tenho um laboratório uma franquia, né, da rede IBRA, que é o Instituto Brasileiro de Análises, né, o laboratório aí mais antigo da América Latina. E um dos grandes pontos do boro, Jorge, tá na análise, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu há muitos anos eu não via excesso de boro em algumas áreas. Esse ano eu já peguei áreas de algodão aqui com teores de boro acima de 1,8, quase 2 miligramas. Então, assim, hoje eu posso afirmar para você que já existem solos no Mato Grosso, devido a questão de áreas de algodão, né, que se aplica muito boro, até mesmo com excesso. Então, assim, boro, primeiro ponto, a questão analítica, é muito importante, né, você ter ali um laboratório que realmente esteja bem calibrado na questão da análise de boro. Segundo ponto, o boro ele é absorvido, independente da forma que você aplica, em forma de ácido bórico, né? Então H2BO3. Então ali você tem algumas fontes no mercado para você estar usando. Você tem o ácido bórico, baixa solubilidade, certo? Porém, tem um pH bem ácido, que com a mistura ali com o glifosato ficaria legal. Então, pelo menos para a eficiência do glifosato, ele vai bem. Aí você tem o octaborato, que é uma das fontes hoje mais utilizadas, que o octaborato hoje você pode, no processo industrial, ele pode vir tanto da olexita quanto do ácido bórico. Então, com o ácido bórico, industrialmente falando, você pode fazer octaborato, ou através da olexita, você pode também fazer octaborato. Então, o que tem a ver esses diferentes tipos de octaborato do mercado? Você vai encontrar octaborato, Jorge, no mercado de pH 9, quanto você vai encontrar octaboratos no mercado até de pH 5. Então, como que eu meço a qualidade de um octaborato? Quanto mais ácido tiver o teu pH. Então, o pH hoje do octaborato, sempre eu falo para os meus alunos, para os meus clientes, sempre olha o pH específico do produto. Quanto mais ácido o pH do produto for, de melhor qualidade ele é, tá? Esse é o ponto. Aí você tem a olexita, que nem você falou, o grande problema da olexita é a questão balística dela ali da aplicação. A dose é baixa, então geralmente hoje, para um produtor de soja e milho, ele vai estar aplicando aí na casa dos seus 2,5 kg, 3 kg de boro, que daria ali seus 30 kg de olexita. Então imagina só, 30 kg dividido em 10 no metro quadrado, são gramas ali por hectare. Então, às vezes bate ali um grãozinho num pé de soja, sai fora do metro quadrado, aquele metro quadrado ficou sem boro. Basicamente é isso. E aí você tem o tetraborato, né, que é uma fonte bastante solúvel, uma fonte, na minha opinião, premium assim, de boro, né, que também é usada na forma aí granulada.
O que eu vejo hoje, Jorge, estressando bastante modelos e respondendo a pergunta do Lucas? Eu vejo que é muito interessante você usar uma fonte de boro de maior solubilidade na fase inicial da cultura. Por quê? Eu gosto de brincar que o cálcio é o tijolinho da raiz e o boro ele é a argamassa ali, né? Então, a raiz é o fator mais importante, né, na fase inicial da planta, é o dreno da planta. Né? Então, a sojinha ali, se você pegar uma plantinha de soja e plantar dentro dessa garrafinha aqui, na hora que ela emergir, né, a raiz já está aqui embaixo. Primeiro ponto, a planta coloca a raiz, né? Depois ela eclode, ela emerge. Então, quando você pega a planta nos seus primeiros 30 dias, o foco dessa planta vai ser fazer raiz, tá? Então, você tem uma fonte de boro, né, mais solúvel nessa fase inicial, é de extrema importância. Vou colocar em ordem, pessoal, para vocês aqui de solubilidade. Seria tetraborato, octaborato, ulexito e ácido bórico. Seria essa linha de solubilidade que você teria. Então, o tetraborato e o octaborato, eles seriam fontes de boro mais solúveis que você poderia estar aplicando, pensando em atender a fase inicial da cultura. Pessoal, estou falando uma situação de boro baixo no solo, que seria a grande maioria dos solos aí do Cerrado, ou áreas ali também do Rio Grande do Sul, até mesmo São Paulo, é comum aí ter áreas também com a matéria orgânica mais baixa, né? A região sul, divisa do Paraná ali com Santa Catarina, Paraná com São Paulo, você vai ter matéria orgânica alta, mas não são todas as regiões do Sudeste que é assim. E então, você colocando tanto o octaborato quanto o tetra, eles são fontes bem solúveis que podem atender a necessidade da planta na fase inicial. Quando a gente pensa na planta, pensando em médio, já mais para o final do ciclo, a demanda de boro é muito alta, principalmente na época reprodutiva também. Então, quando você tem uma fonte de boro aí de liberação mais lenta, como é a olexita, você pode ter, né, esse boro atendendo a planta ali até a fase do meio da cultura para final. Então, assim, tudo vai depender do índice pluviométrico da região que você está. Então, ali, vamos pegar o caso do Lucas e o Naí, é uma região não tão chuvosa, até mesmo é uma região de bastante irrigação. Muitas vezes, a fonte mais solúvel aplicada na fase inicial, ela pode atender totalmente a cultura. Até mesmo o octaborato, eu já venho trabalhando, em muitos casos, com octaborato em doses mais altas, né? E aí a questão da ligação, né, da aplicação junto com o herbicida, Jorge, o que eu venho adotando de ferramenta? Tirando o glifosato dessa aplicação com octaborato e colocando uma fonte ali, ou um outro tipo de herbicida, como até mesmo pré-emergente, que hoje é muito utilizado, né, na nossa agricultura. Né? Então, hoje, você pode estar tirando esse glifosato da mistura com o octaborato e colocando esse octaborato com pré-emergente. Pode ser uma estratégia interessante, principalmente para você estar atendendo ali a fase inicial. E a dose de octaborato, a gente vem aumentando bastante ela, principalmente em regiões que chove menos, porque aí você consegue atender a cultura em todo o ciclo. Agora, em regiões que você tem um índice pluviométrico maior, já regiões acima de 600 milímetros, já na cultura de soja, vai ser interessante você ter uma complementação também ali, talvez com uma fonte de menor solubilidade e com liberação mais lenta. Mas hoje, resumindo aí a questão da pergunta do Lucas, primeiro ponto, analisaria o solo num laboratório de qualidade, porque boro, que nem eu falei hoje, não é todo laboratório que acerta e é um dos nutrientes, dos elementos, perdão, com maior variabilidade entre laboratórios, tá? E o segundo ponto seria a questão aí da avaliação do índice pluviométrico, uma vez que o teor está baixo. Se você tiver numa região de mais seca, você pode estar usando somente uma fonte aí de maior solubilidade, como o octaborato, em doses mais altas, em torno de 600 gramas de elemento, você vai estar atendendo ali todo o ciclo. Uma vez que você tem uma região de um índice pluviométrico maior, seria interessante estar casando ali a aplicação de uma fonte de boro mais solúvel com uma fonte de boro de liberação mais lenta, tá? Espero ter respondido a pergunta do Lucas. Só complementar, acho que mais um golinho. Faltou só um item que a gente acabou não discutindo, mas a textura também do solo ali vai interferir bastante. E aí,
solos arenosos ali, capacidade de percolação de água e solo argiloso, né, vai interferir diretamente aí nessa manutenção que nós vamos ter que estar realizando com frequência para ver se eu preciso ou não complementar isso, né, João? Os solos mais arenosos, né, o correto seria realmente estar fazendo uma casadinha com a aplicação do Octa ou uma aplicação de um boro granulado ali, seja tetra ou seja a Olexita. Mas um ponto que tem que levar em consideração quando a gente fala em dose de boro via solo, Jorge, quando se fala em textura, é a toxidez do boro. Então, se eu tenho um solo, a regra, isso eu aprendi com o professor Yamada, é 120 gramas de boro por porcento de argila. Então, ali você tem, por exemplo, um solo de 30% de argila. Você multiplica ali por 120 gramas, vai dar ali 3,5 quilos ali, aproximadamente. Então, essa é a dose limite que você pode estar usando, né, de boro. No caso, se fosse transformar em Olexita, daria 35 quilos. Uhum. Então, resumindo, observem sempre ali a textura. Então, você vai ter, quero fazer uma aplicação de Olexita no solo, e você tem uma área de 15% de argila, não ultrapasse 20 quilos de Olexita, 2 quilos de boro, que a chance de você ter ali uma toxidez é maior. Então, quanto maior é a tua argila, né, você pode ultrapassar aí doses maiores de boro pensando em perfil de solo. Né? Áreas mais arenosas, tomar cuidado. A não ser que você vá fazer essa correção de boro, né, numa área que você esteja com uma gramínea, por exemplo, uma braquiária, ou até mesmo com o milho, né? As gramíneas elas têm menos toxidez por excesso de boro. Então seria, eu tenho ali um milho verão, apesar que é difícil, a gente vê milho verão em área arenosa, mas talvez uma braquiária ali você pode estar ultrapassando as doses limite, né? Que seria esses 120 gramas por porcento de argila, que você não vai ter fitotoxidez. Ao contrário das dicotiledôneas, que soja, algodão, feijão, são plantas mais sensíveis à aplicação de boro. Então, se você não respeitar essa proporção aí, a tendência é você ter uma fitotoxidez na área. Jorge, deixar aberto para você fazer uma pergunta aí, talvez de algum internauta, e eu tá podendo responder, e depois você faz aí a complementação. Tranquilo, vamos lá. Nós estamos vivendo, né, um cenário, João, que é totalmente uma mudança muito grande do que nós estávamos acostumados. Então, vamos lá. Quem está na região centro-sul aí, escreve aí na caixinha, de repente. Estou na região centro-sul e outro estou na centro-norte, estou no Cerrado. Vamos analisar. Nós temos o fator clima, né, como um fator determinante. Um ano muito quente para nós no Cerrado e um ano de muita chuva lá na região mais sul. E isso afeta, eu acho que de uma maneira muito significativa, a dinâmica do nutriente no solo. Né? A maneira como nós vamos encontrar ou que nós vamos fornecer o elemento via solo, isso daí vai acabar sendo interferido, né? O padrão que a gente estava acostumado. Como que você analisa, João? Quais seriam os principais desafios? Porque, por exemplo, Mato Grosso, maior hidroponia do mundo. Fertilidade superficial alta, chove todo bem, faz 3, 4 safras que está tudo bonito. E agora que a torneira fecha, né? Eu não tenho aquela distribuição homogênea da fertilidade ao longo do perfil. Como é que fica os desafios? O que nós podemos esperar daqui em diante, por exemplo? Tá. Vamos pensar assim, Jorge, do quesito acidez, então, primeiro, antes da gente falar aí dos outros fatores como um todo. Se você pegar o mapa de acidez no mundo, ele basicamente vai ser um mapa da pluviometria. Aonde que você vai ver solo alcalino, você vai ver no norte da África, você vai ver ali naquela região do Cazaquistão, aquela região ali do Oriente Médio, você vai ver na divisa dos Estados Unidos com o México, região de Nevada, regiões do deserto, você vai pegar o pH de solo é alcalino. Quando você pega regiões que chove, né, regiões aí que você já tem um alto índice pluviométrico, você vai pegar solos ácidos. Então, o fator pluviometria, ele é primordial para o quesito acidez. Então, quando a gente pega aqui Mato Grosso, a gente tem regiões aqui no extremo norte, aqui divisa com o Pará, de até 2.600 milímetros por ano. São altos índices pluviométricos, são regiões que acidificam muito o solo. Então, assim, em regiões que você está
com um alto índice pluviométrico, um dos grandes fatores que o produtor tem que ter como cuidado é a acidez. Tá? A frequência de calcário nessas regiões de alto índice pluviométrico ela vai ser muito maior. Tá? E aí é um ponto muito importante, porque o calcário hoje, eu até brinco que o calcário ele passou de ser investimento no solo, né? Ele realmente é um custo anual do produtor. Então, hoje um produtor de alto rendimento que ele quer manter a produção dele sem ser um eletrocardiograma, ele tem que pensar em calagem frequente no solo, principalmente em regiões de alto índice pluviométrico, tá? Então, hoje o grande desafio do Mato Grosso, quando a gente fala em alto índice pluviométrico, estaria na questão da acidez. Segundo ponto, quando você tem um alto índice pluviométrico e você não tem um inverno frio, que é no caso do Cerrado, possibilita duas safras praticamente verão ali, né? A primeira safra de soja e a segunda ali de algodão e a segunda ali de milho. Você não tem espaço para fazer uma planta de cobertura, você não tem espaço para fazer um trabalho de solo. Então, eu sempre brinco que regiões que produzem muito têm um preço a ser pago também. Você só, como diz o nosso amigo Laércio, né? Não é nem plantio direto, é direto plantando. Né? Então, assim, vira essa questão, né, de alto índice de culturas. E isso, a tendência é você ter o seu solo mais cansado, né? A tendência, principalmente da física de solo, se você tem uma rotação, diminuir bastante a questão da oxigenação no solo. Solo sem oxigênio é um ambiente ideal para a produção de micro-organismos patógenos, né? A maioria dos micro-organismos patógenos que sobrevivem no solo são de caráter anaeróbico. Quem são eles? Fusário, risoctônia, macrofomina, fitófitoro, pítium, nematóide, né? Tudo isso se predomina em solo sem oxigênio. Como é que eu faço para ter oxigênio no solo? É inversamente proporcional ao teor de matéria orgânica. Então, se eu tenho teor de matéria orgânica bom, a tendência é eu ter mais oxigenação no meu solo. Se eu tenho baixos níveis de matéria orgânica, a tendência é eu ter altos níveis de compactação. Então, assim, Jorge, são os grandes desafios em regiões com alto índice pluviométrico. É a questão de você não ter ali uma janela para se fazer realmente uma planta de cobertura. A tendência são só culturas de interesse agronômico mesmo. E a questão física de solo altamente comprometido, né? E acidez ali, que realmente um fator importantíssimo, Jorge, no sentido aí de regiões de alto índice pluviométrico. Excelente. E aí, só para complementar, né? Esse cenário, ele chama atenção a gente para calcário, por exemplo, mas ele também tem impacto direto na disponibilidade e aí, novamente, a gente vai falar sobre micronutrientes. Então, ó, imagina que ele passou a ser custo, sim, né? E não investimento. Como que a gente pode... O que nós podemos... como que nós vamos ficar atento à disponibilidade que passa a ser menor de micronutriente metálico, por exemplo? Assim, Jorge, a agricultura, muitas pessoas me perguntam, João, como que foi feito ali aquele gráfico do professor Malavolta que mostra a disponibilidade dos macro e dos micronutrientes em relação ao pH 6,5. Só explicando para o pessoal, esse pH 6,5, gente, que foi definido lá, na verdade, é a faixa de pH em água com maior disponibilidade dos macronutrientes, né? Cálcio, fósforo, magnésio, potássio. Então, o que acontece? Aquela faixa de pH, ela foi definida pensando em macronutrientes. Por quê? São os que são absorvidos em maior quantidade. Uhum. Então, assim, qual que é a diferença do macro para o micronutriente? Essencialmente nenhuma. A questão é que um é absorvido em quilogramas por hectare, outro em gramas por hectare. Então, assim, a faixa de pH de 6,5, ela foi definida como a ideal para os macronutrientes. Então, assim, quando eu falo em micrometálico, cobre, zinco, manganês, esses micronutrientes, eles são altamente afetados quando o pH está mais alto. Hoje o pH, a gente trabalha para ter um pH em água em torno de 6,5, né? Mas quais são as consequências desse pH em 6,5? Assim, Jorge, eu vou até brincar sobre, a gente fala muito de micrometálico ali, do cobre, do zinco, do manganês, mas a questão da dinâmica dos nutrientes no solo, a aplicação do calcário, um dos grandes prejuízos
falando em disponibilidade de um nutriente que está na precipitação de boro, voltando ali a questão do boro. Então, o calcário, produtores que aplicam o calcário com frequência, que é o correto, né? O calcário, como eu falei para vocês, em plantio direto, pessoal, plantio direto é em áreas que você não está mexendo no solo. Aplicou o calcário, esse calcário vai demorar 1 ano para reagir. Eu venho fazendo incubação do solo aqui no Mato Grosso, chega a demorar 16 meses para um calcário em superfície reagir. Então, o calcário que eu estou fazendo esse ano, ele vai funcionar no que vem. O calcário que está funcionando para mim nessa soja que eu apliquei ano passado. Então, se eu deixo 1 ano sem aplicar, 1 ano você vai passar com a soja em ambiente ácido. Então, olha a importância da frequência de aplicação. Uma vez que você tem essa frequência de aplicação, o nutriente que você tem que tomar muito cuidado é com o boro. Né? O boro, ele é precipitado, né, com a aplicação do calcário, né? Você tem a formação de um complexo insolúvel no qual ele é precipitado. Então, em regiões que se tem essa alta aplicação de calcário, que é o correto em ambiente tropical, a frequência de aplicação de boro também tem que ser anual. Quando se em micronutriente metálico ali do cobre, do zinco, do manganês, se tem uma vantagem, Jorge, na questão risosférica das culturas. A soja é uma cultura que você vai ver muito mais uma deficiência de manganês em áreas com alta calagem, tá? Do que outros elementos. O cobre, ele é um nutriente complicado, que ele está diretamente relacionado também ao teor de matéria orgânica no solo. Sim. Então, a área de cerrado, que você tem baixo teor de matéria orgânica, a tendência é você ter baixo teor de cobre também. Mas, assim, a aplicação desses micrometálicos é de extrema importância. O cobre tem um problema muito grande, que é a questão do custo, né? Não é à toa que as pessoas roubam o fio de cobre, que cobre é um elemento caro, né? Então, quando você faz um microgranulado, por exemplo, um complexo de nutrientes granulado para se fazer via solo, o que pesa bastante no orçamento é quando você enriquece com cobre, né? Então, aí que se está a importância das empresas, né, fabricarem, né, formulações de maior compatibilidade de cobre foliar. A demanda de cobre não é tão alta, mas o problema é a compatibilidade da aplicação dele. Foliar, quando eu falo em aplicação aérea, né, a gente está falando de compatibilidade com outros elementos, compatibilidade com outros produtos, fitotoxidez, corrosão de equipamentos. Então, hoje, a grande dificuldade do cobre se está na aplicação, em formulações. Quando se fala em zinco e manganês, essas aplicações via solo, de oxissulfatos, né, elas vêm crescendo bastante. Eu falo que o produtor que faz calagem anual, ele tem que corrigir o solo dele com micronutriente de forma anual também, tá? Mas a cultura mais prejudicada, Jorge, seria a cultura ali em sequência da soja, que seria o milho. O milho, por ele ser uma monocotiledônia, o milho é uma planta de rizosfera alcalina, né? Então, se você medir a rizosfera da raiz ali do milho, aquele ambiente em volta da raiz, é pH acima de 7, por causa da troca de nitrato, né? Então, as plantas que não fixam ele, né, elas absorvem a maior parte desse nitrogênio em forma de nitrato. Nitrogênio em forma de nitrato é NO3-. Então, entra uma carga negativa, sai uma carga negativa. Então, o milho tende a ter uma rizosfera mais alcalina. Então, a cultura de milho é uma cultura muito complicada quando se fala em nutrição de micronutriente. Tá? Assim como o milho, como o algodão, culturas que têm uma maior, tem uma maior rizosfera ali com o pH mais alto. Então, essas culturas, de tanto que é muito comum você ver aí no mercado, mesmo você corrigindo o micro via solo, você vê um grande resultado nessas lavouras, Jorge, quando você entra com fontes de nitrogênio de alta acidificação, como é o sulfato de amônio, né? Então, hoje, a aplicação do sulfato de amônio na cultura do milho, na cultura do algodão, você cria uma acidificação superficial, né, que melhora em 2 pontos a disponibilidade desses micronutrientes para a planta e um ponto, Jorge, de extrema importância que eu quero tocar aqui em sequência, que é o magnésio. O magnésio é um nutriente que eu gosto muito de brincar, de falar a frase do professor Witt, né? Como é que ele fala? Aplique calcário e esprema limão, né? Que é para você espremer o limão ali em cima do calcário, porque o magnésio precisa de acidez para poder reagir. Então, uma vez que você vem fazendo o calcário com frequência, é muito importante criar essa acidificação na cultura do milho ou do algodão ali, ou até mesmo feijão, né? Você que está ali na segunda safra, com fontes de nitrogênio mais acidificantes.
principalmente sulfato de amônio. Você melhora a disponibilidade de magnésio e também dos micronutrientes. Então, assim, a gente tenta resumir num pequeno tempo, Jorge, mas os micronutrientes não é somente a aplicação. Tem que se tomar bastante cuidado também com o meio, né? E com todo o sistema de manejo que você vai estar fazendo ali. Tá? Então, duas estratégias que eu colocaria, né? A aplicação de dióxido de sulfato, complementação foliar, obviamente, mas também o uso de nitrogênio em forma de sulfato de amônio na cultura de milho, do milho e do algodão ali que a gente está comentando agora. Você vai ter uma disponibilidade maior desses micronutrientes nessa cultura e também a questão de uma disponibilidade maior, solubilidade maior de magnésio, do magnésio que está sendo aplicado ali no calcário. Tá? Tem mais um ponto que é legal dessa condição de que a gente brinca de espremer o limão, né? Que às vezes, aquela leve acidificação, a gente sabe sobre o metabolismo ácido do crescimento, né? Então, a gente pode também favorecer o crescimento radicular em volume e profundidade, né? Pela maior produção de auxina. Então, também tem um atributo fisiológico envolvido, né? Porque o sulfato de amônio é um puta de um adubo, né, cara? Você pega lá a cultura do algodão, favorece diretamente o crescimento daquela pivotante em profundidade, né? Estimulando o crescimento aí através da auxina. Então, tem os seus benefícios, não é? A acidez nem sempre, né? Lógico que de maneira moderada ela é benéfica, né? Então, às vezes o cara analisa diversos produtos e gera, né, na verdade, uma leve acidificação naquela condição de isosfera. E a mesma coisa se passa com, às vezes, aquele comozinho despretensioso, né, que o cara fez, base de sulfato de cobalto lá. Cara, funciona também, porque é um pequeno estímulo fisiológico que você tem numa zona que é extremamente importante e está ligado ao estabelecimento inicial do cultivo, né? Exatamente. E é muito legal, né, Jorge, o evento também que vocês vão estar fazendo dia 23, né? 23 de novembro. Isso, dia 23 de novembro. A gente brinca que a biologia é a nossa cachaça aqui, mas faz 4 anos que a gente faz o nosso curso intensivo com o professor Evandro Fagan, que é um baita fisiologista. E com isso a gente acabou produzindo alguns livros, tá certo? A Mãe Farm Agro, junto com o professor Fagan, o professor Durval, a Beth, o Mingo, né? E nós vamos fazer o lançamento do volume 3 desse livro no dia 23. E aí a gente resolveu convidar alguns grandes especialistas que acompanham a gente falando de fisiologia, falando de nutrição, né? O professor Pazetti, você, o próprio Evandro Fagan e o Gabriel Chay, para a gente discutir sobre fisiologia numa imersão. Beleza? Isso eu acho legal, Jorge, porque a ciência ela é cartesiana, né? René Descartes, o que ele fez? Ele separou, ele criou o pano cartesiano, né? Então, só que o que é legal? Na agricultura, cada um estuda uma parte, assim como na medicina, né? Minha esposa é médica, você tem ali o que estuda a neurologia, o que estuda a pediatria, e assim vai, cada um estuda uma parte. Mas na agricultura, a soma das partes não dá um todo. Então, quando eu falo de solo, quando eu falo de solos, é muito importante essa conexão com a fisiologia. Por exemplo, você acabou de falar aí da relação do azospirilo, da acidificação com relação da auxina. Então, assim, fisiologicamente uma planta é muito importante a gente entender o funcionamento dela, mas a fertilidade do solo, que é a minha área, está totalmente ligada, né? Eu começo as minhas palestras, Jorge, falando como que eu aumento a minha fotossíntese com correção de solo. As pessoas falam, mas João, o que tem a ver correção de solo com fotossíntese? Eu falei, tem tudo a ver. Nós chamamos de engenharia inversa, né? Como que eu faço a minha planta ter uma alta capacidade fotossintética corrigindo o solo? Assim, vamos pensar fazendo até aí a gente dando um spoiler aí do evento que a My Farm Agro vai realizar. 96% da planta é fotossíntese, né? Carbono, oxigênio e hidrogênio. Só que a fotossíntese, tudo começa onde, Jorge? Na fotólise, né? Na quebra da molécula da água. Você tem ali pontos de hidrogênio, uma ligação fortíssima, né, da molécula de água, no qual a fotossíntese, né, faz a quebra dessa molécula de água que a gente chama de fotólise. Ali começa a fotossíntese. Então, o fator água é o fator mais importante, né, no sentido da fotossíntese de uma planta. Tem aquele trabalho da doutora Tesara, né, da Nature, que ela mostra a questão do potencial hídrico versus a fotossíntese, né? Quanto mais próximo de zero é o potencial hídrico, que é uma planta túrgida, né, com alta turgescência, maior capacidade fotossintética de uma planta. Então,
consequentemente, se eu tenho uma planta mais túrgida, eu tenho uma planta com mais fotossíntese, e 96% da planta é fotossíntese. E a gente tem que entender, Jorge, que a água que vem para a planta não vem da chuva, ela não vem do pivô. A água que vem da planta vem do solo. O solo tem que armazenar água. Então, assim, todo mundo me pergunta, meus alunos, meus clientes, falam, João, qual que é a principal função do solo? Se fosse para mim enumerar, a principal função do solo é armazenar água. E assim, Jorge, é bem comum a gente chegar aqui na BR-163, mês de maio, você tem ali algodão, você tem ali um milho, aí você vê o produtor falando, poxa, João, se desse mais uma chuva, eu colhia 400 arrobas de algodão. Aí você pega o pluviômetro, mas deixa eu ver esse pluviômetro teu aí. Você pega o pluviômetro, tem 2.000 milímetros já acumulado naquela área. 2.000 milímetros. Daí eu pergunto, viu, colega, mas como que com 2.000 milímetros tá faltando água aqui agora? Para onde foi essa água? Essa água, ela infiltrou? A matéria orgânica, através ali da microporosidade do solo, armazenou essa água? Ou essa água escorreu e evaporou? Jorge, eu venho fazendo muito testes de infiltração de água aqui no Mato Grosso, obviamente em todo o Cerrado. Hoje um solo, para ter alto potencial, a gente chama de VIB, né? Que é velocidade de infiltração básica. Hoje um solo de alto potencial, você teria que ter em torno de 600 milímetros de VIB. O que seria 600 milímetros de VIB? Em uma hora, teria que infiltrar 600 milímetros de água no teu solo. Hoje, áreas do SESB, áreas campeãs de produtividade, a média está em torno de 300, 350 milímetros por hora de filtração. Eu pego solos, Jorge, aqui no Mato Grosso, no Goiás, Tocantins, Bahia, de infiltração quase zerada em uma hora. Eu faço teste de VIB ali da 5, 10 milímetros por hora. Entendeu? Então, é um solo que tem bastante pluviometria, né? Mas a água está indo para onde? Está escorrendo e evaporando. Tem regiões do deserto do Atacama, Jorge, que chove. Sim. Mas você sabe por que é deserto? Tem uma camada de silt e de sal na superfície que não deixa a água infiltrar. A água escorre e evapora, escorre e evapora. Então, quando eu deixo meu solo compactado, Jorge, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando toda aquela bênção ali de Deus, a chuva, do meu solo em deserto. Então, se meu solo não infiltra água, você está transformando o teu solo num deserto. Então, assim, a água é o fator mais importante para a fotossíntese. E a fotossíntese é 96% da planta. E a água vem do solo, não vem da chuva, não vem do pivô. A função do pivô e da chuva é fornecer água para o solo. O solo tem que armazenar essa água com essas características químicas e físicas e disponibilizar para a planta através do sistema radicular. Essa é a lei e a ordem, né? E além de tudo, né? Além desse armazenamento, vamos parafrasear o nosso mestre também e dizer que planta não come, planta bebe, né? Então, assim, ó, tem que ter água para permitir, né, que os elementos, né, que a gente forneceu através de calagem, gessagem, de todas as práticas que a gente utiliza de manejo, eles sejam aproveitados, né, pela planta e ela consiga, de fato. O professor também, outro mestre para mim, o Pazetti, fala, né, que a agricultura nada de alta eficiência é a planta de estômago aberto. Então, quer dizer, se não está com o estômago aberto, é porque está faltando, muito provavelmente está faltando água no solo. E aí, consequentemente, os processos estão muito mais lentos, muito mais travados, e a explicação disso pode estar naquele conjunto que não é chavão, né? Mas do que a gente fala sobre o manejo da fertilidade, né? Química, a questão da parte biológica do solo e a parte física também. Todas elas contribuindo para a gente ter, obviamente, uma maior disponibilidade hídrica ao longo do regime. Se não fosse assim, o pessoal produzia região de Salta, frequentei muito na Argentina, chove 600 milímetros no ano e os caras têm uma puta de uma produtividade de soja, a produtividade de feijão, né? 600 milímetros, Jorge, é o suficiente para colher 120 sacas de soja, tá? O problema, Jorge, não está no índice pluviométrico, está no aproveitamento da água. Então, assim, hoje, como é que eu aproveito a água? Primeiro ponto, meu solo tem que filtrar. Segundo ponto, tem que ter matéria orgânica. A matéria orgânica é a esponja do solo. Macro e microporosidade. Esponja. Então, não é só a argila que segura a água. A matéria orgânica é a esponja do solo, né? E aí, o que acontece? Quando a gente tem um solo que tem um alto aproveitamento, né, da pluviometria, pouco escorrimento, né, pouca evaporação, palhada no solo, né? Então, a gente está passando, pessoal, por um problema bem grave aqui na BR-163 de altas temperaturas, né?
Até hoje eu fiz um stories ali sobre essa pergunta que me fizeram. Então, essas altas temperaturas, como que eu faço para diminuir essa alta temperatura? É questão de palha, né? Então, hoje, solo com alto índice de filtração, macro, micro porosidade e palhada, né? Você consegue, de certa forma, ali, melhorar muito o aproveitamento dessa água no solo, né, Jorge? Então, isso é de extrema importância. Outro ponto, assim, Jorge, que eu acho que é legal a gente estar comentando, a gente está indo já quase para os minutos finais, mas eu quero que o pessoal aproveite ao máximo aqui, a questão da adubação mesmo nas áreas, né? A gente fala muito hoje, o custo do fertilizante é muito alto, né? A relação de troca cada ano fica complicada ali para o produtor. Mas quando eu falo, Jorge, em fósforo, potássio, enxofre e nitrogênio, né? Tirando ali o cálcio e magnésio que eu estou fazendo todo ano via calcário. Assim, Jorge, alguns pontos eu queria trazer aqui para discussão. Primeiro ponto, Jorge, a questão do nitrogênio, tá? O nitrogênio, ele é um nutriente de extrema importância. Principalmente quando eu falo em proteína para soja, né? E quando eu falo para pluma em algodão, quando eu falo para milho, né? Para feijão. Então, assim, hoje é muito comum a gente ver a aplicação de nitrogênio baseada no residual que a soja deixa de nitrogênio no sistema. Isso aqui é uma discussão até polêmica. Por exemplo, Jorge, eu vou plantar milho pós-soja, tá? A produção estimada ali, porque primeiro, quando eu vou fazer uma recomendação de adubação, a primeira pergunta que eu falo para o produtor é: quantas sacas o senhor quer produzir? Sem eu saber o objetivo de produção, eu não consigo calcular essa adubação. Não, eu quero colher ali 160 sacas de milho, que é uma produção muito boa para a safrinha. Hoje o milho de 160 sacas, depende muito da variedade, né, da cultivar ali, mas pode exportar de 150 até 165 quilos de nitrogênio. Na média, aí é de 0,9 a 1 quilo por saco, né? A questão é a seguinte: na grande maioria das vezes, a gente vê o produtor colocando bem menos nitrogênio do que o milho usa. E qual que é a explicação? Eu estou plantando esse milho pós uma leguminosa, né? Seria a soja. Vamos falar aí do milho segunda safra, que hoje acho que é mais de 80% aí do milho do Brasil. Jorge, pensa só, nós tínhamos soja há 20 anos atrás de 140 dias de ciclo, tá? 135 dias de ciclo. Hoje, a média de ciclo aqui do Mato Grosso, ela é de 113, 112 dias no máximo. Quando eu vou para outras regiões do Brasil, você tem uma flutuação, tem regiões que ainda é mais, tem regiões que é menos, mas é natural que o melhoramento genético vem diminuindo esse ciclo. Por quê? Melhorar a eficiência da planta. Quanto mais precoce essa planta é, mais eficiente ela é. Só que um ponto que é muito importante, até mandando um abraço aqui para o meu colega de mestrado, o Renan, hoje ele é professor da Exalc de Grandes Culturas, né? Ele fez um trabalho muito legal de mestrado que era sobre o acúmulo de proteína, né, no decorrer dos anos. E é notório que a soja vem diminuindo o teor de proteína no grão, né, de acordo com que o melhoramento genético foi evoluindo, né. Primeira estratégia, né, Jorge? Se eu diminuo o teor de proteína numa planta, proteína é muito cara numa planta. Por que cana-de-açúcar produz 200 até 200 toneladas por hectare? Tem 3% de proteína, 4%. Baixo teor proteico, alta biomassa. Quando tem a soja, o teor de proteína é meio que uma ferramenta para eu pensar em alta produtividade. Se eu aumento a produção, a proteína tendência a diminuir na planta. E o que acontece com o sistema? Esse estoque de nitrogênio, quando fala pós-soja, diminuiu muito. Hoje, Jorge, eu posso te falar que sojas aí de 100 dias fica negativo o teor de nitrogênio pós-soja, tá? Soja de 115 dias quase que empata ali. Moral da história: se eu planto milho segunda safra em cima de uma soja até de 120 dias, eu não posso contar com esse nitrogênio. Eu tenho que adubar todo o meu nitrogênio na cultura do milho, que seria a demanda do milho, que seria aquele 1 saco, né, 1 quilo de N por saco produzido. Mas muitos colegas me perguntam: João, mas eu coloco 120 quilos de N e o milho colheu 150 sacas. Legal, mas aí, gente, é a relação da adubação. A adubação, ela é a diferença da necessidade da planta menos do que tem no solo. Se você produziu 120 quilos
150 sacas de milho com 120 quilos de N em cima de uma soja precoce, esse nitrogênio saiu da onde, Jorge? Do solo. Aonde que está esse nitrogênio? Ele está na matéria orgânica, tá? É muito importante a gente frisar que se eu tiro fósforo e potássio do humano, vou usar o meu estoque. No outro ano você vai lá e aplica um MAP, um cloreto, um super simples, você repõe esse nutriente. E como é que eu faço para repor o teor de matéria orgânica no meu solo? Então, esse é um ponto, gente, que eu quero que vocês reflitam bastante. A adubação do milho é muito importante no sentido de vocês manterem o teor de matéria orgânica no solo, que ajuda no armazenamento de água, que diminui o teor de compactação, que melhora a assimilação, a disponibilidade de micronutrientes. Então, hoje, um produtor que não aduba bem o milho, ele está trabalhando de forma contrária à eficiência do solo dele, principalmente no quesito do nitrogênio. E isso, a curto, médio e longo prazo, causa grandes impactos, Jorge, negativamente. Compactação, aumento de nematóide, né? Tudo isso se torna um problema. Então, assim, Jorge, queria saber um pouco da tua opinião aí sobre essa questão aí do nitrogênio. Depois a gente fala aí do fósforo e do potássio. Eu acho que assim, né, o João, a gente acompanhou durante muitos anos, né, também na BR-163, e viu esse perfil, vamos falar assim, de, puxa, já tem um negócio da soja, ficou um pouquinho para trás, vamos fazer os seus... Né, Jorge? Você vê, quanto que deixou de N? Cara, já vi produtor falando que é 1 quilo de N que ficou por saco de soja, alguns que era 40 quilos de N, alguns que era 30 quilos de N, mas você não acha na literatura trabalhos recentes? Fato de, não sei se pelo nome da gente chamar de safrinha, o cara trata com uma importância menor, né? Onde ele deveria, assim, realmente eu vou adubar esse milho com o que realmente essa planta precisa, com o potássio que é necessário. Então, tá certo, pode ter feito uma adubação dentro de uma adubação de sistema, pode ter sido feito, mas também se atentar principalmente às práticas que aumentam a eficiência do fertilizante, que é, na maioria das vezes, lógico, o posicionamento, a ureia em solo seco, com a chuva em cima, tudo bem, mas a matéria orgânica está ali, cara. Então, assim, se nós entendermos que para aumentar essa eficiência a gente precisa contar com esse aporte de matéria orgânica, né, a gente vai sofrer muito menos, cara. Essa é a minha visão. E a gente vê, o cara, quando eu cheguei, e aí, há 10 anos atrás, se você encontrasse uma área aqui no Mato Grosso que produziu 140 sacos de milho, putz, era um negócio assim, descomunal, né? O cara, assim, a meta era produzir 100 sacos, cara. Se produzir 100 sacos de milho aqui, tá mais que bom. E hoje, se o cara produzir 100 sacos de milho, ele tá fora da jogada. Se ele produzir 60 sacos de soja, ele tá fora do sistema. 100 sacas de milho hoje é o custo aqui do produtor, né? Mas assim, Jorge, explicando pro pessoal, como é que o Jorge falou ali que o milho, quando o Jorge chegou, era 140 sacas, era algo extraordinário. E hoje 140 sacas já não é algo extraordinário mais pro milho. Que assim, em 10 anos, pessoal, a média de ciclo, ela vem diminuindo, né? Então, aquele milho que antigamente você plantava no meio de fevereiro, hoje tem produtor plantando milho em janeiro já, tá? Por que isso aconteceu? Como o ciclo de soja veio reduzindo, e a tendência, Jorge, é o pessoal plantar essa soja mais cedo, por quê? A soja plantada mais cedo, ela dá menos doença, né? O solo está mais seco. Eu até brinco com alguns melhoristas, amigo meu, que toda soja plantada cedo, ela é resistente a nematóide. Os caras falam, por quê, João? Porque o nematóide ele precisa do meio aquoso para atacar a planta. Se eu pego ali uma Olimpo hoje, que depois a gente pode até finalizar falando dela, que eu nunca vi, né? Hoje, eu tenho alguns amigos de semente, né? Que é a primeira vez na história, né? Que uma variedade de soja tem um market share de quase 30% no estado, né? Hoje a Olimpo, ela tem esse mercado aqui. Só que a gente brinca que é até um termo usado aqui no Mato Grosso, que ela é canela seca, né? Ela não tem resistência a nematóide. Mas ela plantada cedo, quando você pega o solo encharcado, quando que esse solo vai encharcar? Ele vai encharcar lá em dezembro, né? Ela está pronta para colher, entendeu? Agora você pega essa mesma soja canela seca e planta ela final de outubro. Ela vai ter muito mais encharcamento. A tendência dessa mesma soja é perder mais produtividade com ataque de nematóide. Então, por isso que o plantio
das lavouras vem vindo cada vez mais cedo. O que acontece? O milho começou a ser plantado mais cedo também. Por quê? Reduziu o ciclo e cada vez plantado mais cedo. Todo mundo brinca assim, né, Jorge? Plantei o milho, sei lá, teve um ano aqui, 2 anos atrás, o milho atrasou bastante. Vou plantar o milho em março. Mas vai que chove, né? Ali final de maio. Mas não é só chover final de maio. Se você plantou o teu milho em março, o dia mais longo do ano, que é o solstício de verão, é dia 21 de dezembro. O milho é uma planta muito responsiva à luz, né? Uhum. Então, quanto mais longe que você fica do dia 21 de dezembro, menos horas luz você tem. A tendência da planta de milho é produzir menos. Então, o milho, cada dia mais plantado mais cedo, né? É o que a gente está vendo. Então, hoje, tem produtores aqui que fecham acima de 170 sacas de milho de média, segunda safra, que dia 7 de fevereiro já acabou de plantar o milho. Então, a janela mudou muito. Variedade, híbridos, né, altamente produtivos, né? Só que assim, essa casadinha de melhorar a produção de milho com janela, com genética, tem uma consequência, que é a soja cada vez menos, deixando menos nitrogênio, porque o ciclo está mais precoce e ela está mais eficiente em conversão de energia em grão, e o milho cada vez produzindo mais. Então, o que acontece? É uma casadinha perigosa no sentido de acompanhamento ali da adubação nitrogenada. Hoje, se o produtor não quiser errar, Jorge, ele tem que pensar na adubação total da demanda de N no milho. Né? Que hoje, pensando em não errar, realmente é 1 quilo por saco. Né? Quer investir para 170 sacas, o ideal seria 170 pontos de nitrogênio. Então, Jorge, essa é a demanda muito importante. Outro ponto que eu queria que você tocasse, acho que não vai dar tempo de falar de fósforo e potássio, mas a gente pode complementar o N, que é a questão da fixação biológica de nitrogênio. Hoje, Jorge, a FPN é de extrema importância. Imagina só se a soja não conseguisse fixar nitrogênio. Hoje tem lavouras exportando 85 quilos de N por tonelada de grão, né? Então, é uma demanda muito alta. O que você fala aí, Jorge, sobre a questão da fixação biológica, os cuidados aí que o produtor tem que ter? João, assim, acompanhando grandes especialistas, né, assim, até um pouquinho do nosso negócio, hoje talvez sejamos uma das empresas que mais treina sobre biológico no Brasil, com várias iniciativas para diversas empresas. Assim, não precisa nem discutir que co-inoculação agrega, que reinoculação agrega mais ainda, Reinoculação, né? sentido, Jorge? Fala aí pra gente. Fazer todos os anos, cara, entendeu? Tem gente que faz um ano, o outro não. Então, a gente sabe que é co-inoculação, então vou usar o Brad, vou usar o Astros, vai responder, vai ajudar. Eu vou fazer todo ano, ele vai entregar mais ainda, não interessa se é... Qual dose de Astros, Jorge? Então, aí que tá. Podemos olhar a concentração, mas normalmente não se deve passar de 2 doses, né? Que é componente aí, vamos falar assim, de otimização, não é de maximização. Coloca, ao contrário do Brad. O Brad, se você conseguir colocar mais, excelente. Quanto mais, né? só que melhor. Só que daí você tem que se atentar ao quê? A qualidade do inoculante, tá certo? Que é algo fundamental, tá certo? Então, o fator logístico, ele interfere de maneira significativa, né? O armazenamento, a condição do fabricante, ao tratamento que você vai fazer para potencializar, porque é o seguinte, sozinho ele não vai fazer milagre, ele também precisa fazer as trocas de maneira eficiente, então vai ter que ter molibdênio, vai ter que ter níquel, vai ter que ter cobalto, vai ter que ter manganês, vai ter que ter enxofre, tudo isso que normalmente, né, é de se esperar que tenha no solo, que não tiver a gente vai tratar via semente, por exemplo, ou vai vir agregado. Só que também tem que atentar que dá para aumentar o fator de eficiência através, por exemplo, da inoculação no sulco, tá certo? Porque, como a gente brinca também, não adianta colocar coisa que mata com coisa que morre. A chance de você diminuir a eficiência, né? Tem caldo de bruxa, né, Jorge? E aí existe um tratamento de semente que a gente faz na fazenda e tem aquele tratamento que é o profissional. Eu não estou dizendo que o cara tem que fazer o tratamento de semente industrial, que não está disponível para todo mundo. Mas o profissional dá para fazer, né? Então, o FBN, ela tem a sua contribuição de maneira significativa, dá para aumentar eficiência, dá para ter altíssima produtividade sem precisar colocar nenhum adicional a mais de nitrogênio dentro do sistema. Isso está... eu acho que assim, os próprios resultados que nós temos de alta produtividade, que são divulgados, mostram isso para nós, que não existe essa necessidade. Mas esse nitrogênio, às vezes ele fala, pô, eu não preciso comprar.
Mas se ele estiver disponível no solo, para entregar nos picos de maior demanda, consequentemente a gente vai ter um resultado ainda maior, né? Então, dá para trabalhar ao longo de todo o ciclo as ações que potencializam a FBN, desde que você tenha o conhecimento de aplicar na época certa, na época de maior demanda, e adotando, acho que, o bom senso para escolher um bom fornecedor, um bom meio de aplicação, e principalmente se você fizer as coisas bem feitinhas, né? Então, aquele caldeirão não tem espaço mais para esse tipo de coisa. Ainda mais com tanta tecnologia disponível. Essa é a minha visão. Positivo, Jorge. Eu acho que a gente tem que pensar muito na questão da... todo mundo fala, mas pô, João, o Micron ali, que a gente brinca de Micron, que é igual falar de Bombril, né? Ficou a marca, mas no suco. Mas atrapalha o plantio. Cara, ir na academia não é fácil. Se você não for todo dia, você não emagrece. Basicamente é isso. Tudo que causa resultado é difícil, né? Então, realmente, hoje a inoculação no suco é indiscutível a eficiência dela, né? Pensando em aumentar as doses de Brad, né? E conseguir também fazer tudo separado, né? Separar nutriente de bactérias, acho que isso é importantíssimo, né? Pessoal, o nosso tempo tá encerrando aqui, Jorge. É muito legal a gente poder falar de fertilidade, de nutrição. Uma hora voa, né, Jorge? Passa muito. Assim, eu sei do nosso compromisso, né, Jorge, com a sociedade, no sentido de estar participando, de estar trazendo informação. A partir de hoje, Jorge, eu até combinei com o nosso time aqui de toda semana estar fazendo aí uma live, né, técnica para falar sobre fertilidade. Toda semana está trazendo um convidado, você está sendo o nosso primeiro aí, com chave de ouro. Queria agradecer, tá, Jorge? A gente tem que encerrar aqui por causa do tempo. Eu estou aprendendo muito, né? Aprendi muito com você no sentido de fazer... você começou pioneiríssimo aí com o My Farm Agro sobre o ensino online. Eu decidi montar esse curso aí que todo mundo está sabendo que a gente vai fazer. Muito feliz com o resultado, né? A gente já está aí lotado de gente, estou muito contente mesmo. E assim, Jorge, queria agradecer de verdade, aprendi muito contigo. Queria deixar aí meu muito obrigado a você, tá? Vou deixar aí para você encerrar. E dia 23, quem puder participar com o Jorge lá na 23 de novembro no Fisionutri, né? Isso, lá em Campinas. Vai ser um prazer muito grande. Jorge, finaliza aí que vai acabar o tempo do Instagram. Beleza, tranquilo. Pessoal, ó, siga a gente ali no My Farm Agroeducação, né? Quem está acompanhando a gente por agora, agradeço o João sempre pela oportunidade de trocar ideia, de aprendizado. Então a gente não perde tempo, né? Em sentido nenhum quando vem conversar com um amigo para falar sobre coisas que a gente gosta. Então as coisas vão acontecendo, vai fluindo, né? E sem dúvida ter vocês nessa noite e trocar ideia foi algo muito importante para nós. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus.